Senta aí, vamos bater só um papinho rápido aqui? Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos e sejam todas muito bem-vindas e sejam todos muito bem-vindos. Você pode me acompanhar nas diferentes redes sociais, pode patrocinar a produção de conteúdo do meu canal lá no padrim.com.br/Jana Viscardi ou através do clube de membros aqui no canal mesmo, no YouTube. E pode, como sempre, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, que é o que ajuda o meu canal a continuar crescendo. Eu tenho uma playlist que eu acabei de criar, que se chama Língua e Gênero, para você buscar lá conteúdos que abordam questões de gênero na língua. Dentro desses vídeos, vários deles abordam justamente a questão da linguagem inclusiva de gênero. Essa discussão, ela vai e volta. O meu primeiro vídeo sobre esse tema é de 2019. E nisso eu tô falando da minha produção, que é uma produção recente. Discussão sobre a questão de gênero na língua é algo muito antigo, não é de hoje. Então não pense você que eu ou você estamos fundando aí a roda. Mas como essa conversa está muito aquecida, eu decidi, na verdade, trazer um outro conteúdo, que é o seguinte. Me convidaram para participar de uma treta. É assim, as pessoas veem uma coisa acontecendo e elas marcam a gente. Jana, você precisa estar aqui. Não se sinta mal, a você que me marca nos lugares. Mas muitas dessas marcações são para tipos de publicação que não tem qualquer tipo de possibilidade de conversa. São pessoas que estão muito fechadas e que estão pouco dispostas a conhecer e a compreender a língua como aquilo que ela é efetivamente, social, histórica e, portanto, mutável. É o mesmo caso para a questão de gênero na língua, as discussões de gênero, quando vai se falar do tal do masculino genérico, sobre o qual eu já falei aqui, ou quando vai se falar sobre a questão do gênero neutro, a inclusão de uma outra forma de gênero em língua portuguesa, e já saiba que essa não é uma discussão exclusiva à língua portuguesa. Numa dessas marcações, então, como eu vinha dizendo, eu entrei na publicação e me chamou a atenção um comentário, e não me chamou a atenção de maneira aleatória, porque ele representa algo muito importante para essas discussões que vêm sendo feitas sobre a questão do gênero neutro, da linguagem inclusiva de gênero. Um comentário, eu não vou dizer de quem foi o comentário, eu acho que não precisa disso, dizia assim: o que me incomoda é a destruição da língua. Talvez você ache uma bobagem, mas daqui a pouco vão criminalizar quem não usar a tal da linguagem neutra. Esse comentário, ele é muito importante para mim, porque ele agrega nele muitas informações que são relevantes para a gente pensar o que é essa briga de quem bate o pé e diz que, manifestações de gênero que divergem do binarismo não são possíveis, não deveriam existir. A primeira delas é esse elemento de dizer que é a destruição da língua. Eu já falei sobre isso em outros lugares, quando falei sobre a questão de gênero na língua. Isso não é algo que é exclusivo do Brasil. Pessoas ao redor do mundo, em suas línguas, podem ter um olhar bastante idealizado sobre aquilo que produzem, sobre a língua, ela mesma. Pode ser o russo, pode ser o português, pode ser o italiano, pode ser o mandarim. Essa discussão, essa reflexão, esse entendimento, e já adianto, equivocado de língua, está em todo lugar. E esse pensamento, ele vem acompanhado desse entendimento da língua como algo que é imutável. Mas, ora, se imutável fosse, seriam outras as formas que você estaria empregando hoje, não as formas que você emprega. O que você está produzindo hoje é resultado de transformações que aconteceram no passado e que você não necessariamente viu acontecer. E não está aí chorando e sofrendo por conta disso. Esse é um ponto que é bem significativo. E aqui, gente, a gente está falando em termos linguísticos, tá? Sabe, ciência. Então é um pouco disso que a gente está falando. Dentro desse pensamento da destruição da língua, tem também um elemento que é da confusão entre norma padrão e língua. É como se a língua se resumisse ao que é a norma padrão, que é isso que essa pessoa entende, muito possivelmente, como que está sendo destruído.
Mas, na verdade, a norma padrão não é a única norma, não é a única possibilidade de uso, digamos assim, de usos de língua. Isso significa que você não pode igualar e pensar que tudo na língua é ou se resume à norma padrão, tá bem? Este é um outro ponto que é importante de ser reconhecido. Para além disso, essa coisa de entender transformações da língua como destruição. Não é para sofrer, gente, porque, como eu disse, aquilo que você experimenta hoje na língua, aquilo que você usa hoje na língua é algo que foi transformado ao longo do tempo. Então, não sejamos ingênues, pensando que a maneira como eu uso a língua hoje é a verdadeira flor do lácio, a língua, sei lá, de Camões em Os Lusíadas. Não é, e você não deveria sofrer por isso. Feito esse panorama, tem uma segunda parte desse comentário que muito nos interessa. Porque nessa segunda parte, tá lá dito que daqui a pouco vão criminalizar quem não usa a tal da linguagem neutra. Então veja você que no final das contas a questão não é uma questão de língua. O problema é outro. O problema é que transformações sociais que acontecem, elas também reverberam na língua. E essas transformações, elas não são imediatas, elas vão acontecendo e elas vão gerando essas manifestações que também são manifestações linguísticas. Quando essa pessoa diz que vão criminalizar quem não usa tal linguagem neutra, a preocupação não é em torno do que é, o que seria a linguagem inclusiva de gênero, mas as implicações dessas transformações sociais na vida de um indivíduo que, neste caso, se mostrando conservador, não está sendo capaz de lidar com as transformações sociais que vêm acontecendo e provavelmente destila por aí uma série de preconceitos que podem vir a ser criminalizados. Mas o que é que vem acontecendo, por exemplo, nas escolas? E esse é um outro elemento. Professores têm recebido notificações extrajudiciais por fazerem uso da linguagem inclusiva de gênero. Então eu pergunto a você, quem é que vem sofrendo ameaças? Quem é que vem tendo a sua prática criminalizada ou judicializada? É aquele que não quer fazer uso da linguagem inclusiva de gênero? Ou é aquela pessoa que traz essa transformação da língua que vem acontecendo para a sala de aula e é com isso notificado extrajudicialmente? Veja, é muito importante que você compreenda mais uma vez a questão das transformações sociais. Ao invés de ser uma pauta de língua, por trás dessa reflexão, a língua não pode mudar, vão destruir a língua, tem uma reflexão que é sobre as transformações sociais, sobre algo que foge do que é essa normatividade e que incomoda estratos da sociedade que não veem a vida para além de um olhar bastante conservador. Isso pode levar essas pessoas a fazerem esse tipo de discussão, levando o argumento para um lugar que é de quase uma teoria da conspiração. Porque tá dizendo aqui uma coisa, vão criminalizar. Quem será que vão criminalizar? Eu tô me perguntando até agora, quem será que vai criminalizar quem não fizer uso da linguagem neutra? E este comentário nos mostra, para além de tudo, um desconhecimento sobre o que é a própria linguagem inclusiva de gênero. Que você não é obrigado a nada, né? E aí esta conversa leva de novo para esse outro lugar, que é a questão dessa obrigatoriedade que infringiria uma liberdade e que colocaria então a liberdade dos indivíduos à prova. Essas pessoas seriam obrigadas e com isso estariam aí fora das suas possibilidades. Tem nada disso acontecendo. Você não é impedido de usar as formas que você já conhece. Então veja que eu não estou aqui para ficar explicando de novo essas coisas que eu já expliquei em outros momentos, em outros vários vídeos e também texto, para que você tivesse uma outra percepção de língua a partir de estudos linguísticos e não da maravilhosa fonte Vozes da Minha Cabeça. Esse vídeo é, então, um convite para você pensar sobre esse tipo de argumentação que coloca a língua como algo que está sendo destruído, o que não é verdade,
e que, para além disso, coloca esse lugar de algo que gira em torno de uma teoria da conspiração, de que vai ser criminalizado, essas pessoas estão sendo tiradas dos seus lugares de direito, elas vão ser impedidas de se expressar. Isso não existe. Eu não vi isso acontecendo em lugar. Você viu isso acontecendo em algum lugar? Eu só vi isso acontecendo pro contrário, pros professores que continuaram usando o gênero como é reconhecido na norma padrão e que, para além disso, trouxeram também esta nova forma, que é chamada hoje de gênero neutro, para participar da conversa com os alunos. Então, as outras formas não foram abolidas, não foram recriminadas, nem criminalizadas. Esta forma foi trazida e, por isso, a questão passou a ser judicializada, porque tem muito professor recebendo notificação extrajudicial. Então, veja, cuidado com o que você lê por aí. E aí, por isso, eu não posso esquecer de te dizer que língua também faz parte dessas manifestações e dessas tensões sociais. E quando você procura impedir o emprego dessas novas formas, o que você está fazendo é também tentar impedir a existência e a plena manifestação dessas pessoas na nossa sociedade. E isso não vai dar, né? Gente, eu tô voltando aqui porque eu tava editando o vídeo e eu vi que pode parecer que eu tô falando que as únicas pessoas prejudicadas por essa discussão são os professores. Na verdade, foi o recorte que eu dei para esse momento em função do uso do termo criminalizar e que eu observei que tem tido professores que vêm sido recriminados em sala de aula e têm recebido notificações extrajudiciais, e foi por isso que eu aqui falei muito dos professores, mas é evidente que quando essa discussão é pautada nesses termos de colocar como destruição da língua ou de trazer que isso jamais poderia estar acontecendo, é claro que as pessoas mais prejudicadas em torno disso são as pessoas da comunidade LGBTQIA+, são as pessoas da comunidade LGBTQIA+, porque são essas pessoas que estão aí reivindicando o uso dessas formas para que as suas existências sejam validadas na nossa sociedade. Então, que fique claro que está reconhecido isso, mas que neste vídeo eu trouxe só esse elemento mesmo de judicialização da educação, eu não sei se é esse o termo, o quanto o emprego do gênero neutro, dessas formas neutras, em sala de aula tem trazido um problema para os professores, justamente por essa onda fortíssima conservadora, em função de muitas coisas que eu já discuti em outros tantos vídeos e textos em que eu já abordei essa questão.